amigos da TV Araguaia, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Saúde é Tudo. E hoje a nossa convidada, a nossa entrevistada é a neuropsicóloga Jordana Parreira. Jordana Parreira, que é professora de psicologia na UBRA, aqui de Palmas, e também diretora-presidente, diretora sócia da clínica Psique, aqui de Palmas. Além disso, ela é especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, com ênfase no transtorno do espectro autista. E hoje o nosso tema, o nosso bate-papo aqui, são as neurodivergências e o transtorno do espectro autista. Bom, Jordana, vamos então iniciar o nosso terceiro bloco. O bate-papo tá bom, tá agradável, né? Tanto que o nosso programa tá passando rápido demais, mas eu espero que os nossos telespectadores que estão nos assistindo estão captando essas suas informações, que são muito importantes, ainda mais hoje que o TEA, o TDAH, é uma condição que hoje está aí no nosso dia a dia, né? Então, assim, aumentou muito esses casos. Sim. E aí muita gente leiga que não entende, às vezes tem um filho, né, que acha que aquele menino, não, é porque ele é espoleta demais e tal. Às vezes ele pode ter um TEA, né, pode ter um TDAH. Então, as suas informações são muito importantes, principalmente para os nossos telespectadores. Bom, como você enxerga a neurodiversidade dentro da comunidade autista? Olha, nós sabemos que a neurodiversidade representa, na verdade, um grupo, né, onde afirma-se que cada pessoa ela é única e que o cérebro, o meu cérebro, o seu cérebro, Nain, ele funciona de uma forma singular. Ninguém é igual a ninguém, então a neurodiversidade vai falar sobre isso. Dentro da neurodiversidade, a gente tem a neurodivergência, que é quando esse jeito único, ele se torna incomum e foge daqueles padrões que seriam os padrões típicos, tradicionais, esperados em relação ao funcionamento neurológico, né, o funcionamento neurocognitivo. E dentro da neurodiversidade, né, e das neurodivergências, a gente tem diversas condições. O TEA é apenas um, né? Então, a gente tem o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, a gente tem os transtornos da aprendizagem, aí entra a dislexia, descalculia, né? Então, hoje, eu sei que eu tenho os dados do transtorno do espectro autista, que a nível mundial, como eu já falei, a cada 36 crianças que nascem nos Estados Unidos, uma vai estar na condição, né, do transtorno do espectro autista, mas se a gente for parar para pensar na neurodiversidade e nas neurodivergências mais especificamente, com certeza esse índice vai ser ainda maior, né? Mas assim, o que a gente precisa levar em consideração? Todas as vezes que você tiver, né, a observar um atraso, né, que seja na fala, na linguagem, no desenvolvimento pedagógico, não espere muito. Vá em busca de uma investigação, procure um especialista. Essa história de que cada um tem o seu tempo, que a criança ela vai falar no tempo dela, ela vai andar no tempo dela. Existem marcadores cognitivos e não é o tempo de cada um. Isso é a neurofisiologia, a biologia humana que prega. E não a história, é um modismo, é a modinha. Agora é a moda da neurodiversidade, da neurodivergência, né, das alterações do neurodesenvolvimento. E não é isso, não é uma moda, né? A diferença é que agora a gente consegue dizer que existe essas alterações de funcionamento cognitivo. Então, assim, hoje, a neurodiversidade, ela fala desse processo de sermos únicos e que nenhum cérebro ele vai funcionar exatamente como o outro. Mas a neurodivergência é que a gente tem padrões, né? Essa questão da fisiologia humana. O seu cérebro, ele tem uma maturação. É claro que a gente sabe que ainda tem muitos a se estudar, né? A neurociência está aí para poder desvendar, né, e desmistificar muitas coisas que a gente hoje não tem ainda respostas, né, a respeito do funcionamento cognitivo. Mas, quando a gente fala da neurodiversidade, mais especificamente da neurodivergência, a gente está falando de funcionamento incomum. Então, a memória não funciona da mesma forma, a atenção, os processos atencionais não funcionam da mesma forma, né, do que é o esperado, né? Aí a gente entra também no
raciocínio, a gente entra nas funções executivas, que são várias, né? As áreas que hoje a gente investiga quando nós estamos buscando um diagnóstico. E quanto mais cedo, né, levar a criança para o especialista, melhor para ela, até mesmo para o tratamento, né? Como você já disse aqui anteriormente, né? Quando a gente, sim, a gente fala da neuroplasticidade, né, Naim? O nosso cérebro, você aprende a vida toda, né? Se você hoje resolver fazer... A cada dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Fazer inglês, fazer, sei lá, um esporte novo, o seu cérebro ele vai absorver aquelas informações. Mas se você for comparar hoje, por exemplo, a forma como você aprende, Naim, e a forma como o seu netinho, né, aprende, você vai observar que a velocidade no processamento cognitivo dele é anos-luz, provavelmente, mais rápido do que a sua forma de processar as informações. Então, o cérebro mais jovem, ele é muito mais plástico, ele consegue fazer novas conexões, novas sinapses e consegue desenvolver muito mais rápido do que o meu, que já tenho 38 anos. Então, assim, é importante a gente sempre ficar de olho. É claro que, então quer dizer que se eu sou um jovem, se eu sou um adulto, eu não tenho que buscar uma reabilitação, uma estimulação? Não, a gente precisa manter o nosso cérebro ativo o maior tempo possível, porque isso vai nos garantir uma maior qualidade de vida, né? Quando nós nos tornarmos, né, idosos, né? Então, isso também tem a ver com a questão mesmo da neuroplasticidade. Mas é claro que quanto mais cedo você buscar uma intervenção, melhor será o prognóstico, melhor serão os resultados que você irá alcançar. Tá certo. Jordana, o Senado aprovou no dia 15 de junho desse ano Sim. Um projeto de lei, uma PL, né, 5.486/2020, que formaliza o uso da fita, não é? Com desenho de girassóis. O que o cordão de girassol representa? Hoje, o que é a corrente, né? Porque pensando, por exemplo, na condição do transtorno do espectro autista, ela não é uma deficiência aparente. Então, você não consegue ver essa alteração do funcionamento cognitivo apenas olhando para aquela pessoa. Então, a fita com girassol, ele ajuda as pessoas a compreenderem que às vezes aquela pessoa na fila, na escola, no banco, ela está, por exemplo, numa fila especial, ou ela às vezes vai demorar um pouquinho mais para conseguir, né, se desenrolar dentro de um atendimento. E então é uma forma de identificação, como existe também a identidade, né? A Cibiteia, que é a identidade que também, né, está em trâmites aí para aprovação. Acho que, se eu não me engano, ela já foi aprovada, que é uma identidade que a pessoa com a condição do transtorno do espectro autista também pode solicitar ela para que isso se torne uma comprovação, um documento. Porque, né, não é algo visível, não é igual uma deficiência física, né, que você consegue observar que às vezes aquela pessoa, ela não tem um membro, né, então é uma deficiência no funcionamento cognitivo. O cérebro da pessoa, ela funciona de uma forma diferente. Então, como que você vai identificar isso, né? Então, por isso, nós estamos criando, né? Eu falo, a sociedade está criando meios de que essa pessoa ela consiga, né, apresentar, não precisa andar com um laudo, né, para poder apresentar. Eu tenho TEA, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas assim, o girassol, por que foi escolhido o girassol? Tem algum significado o girassol? Ou foi aleatoriamente, assim, um Naim, boa pergunta. Porque geralmente, né, tem assim uma... Eu vou ficar te devendo essa, eu não saberia justificar. Eu sei que o símbolo do autismo passou por diversas transições, né? Antigamente a gente tinha lá para falar sobre a diversidade, né? A questão do quebra-cabeça, né? Então, muito ainda se representa com aquele quebra-cabeça. Mas os próprios autistas começaram a não se enxergar dentro do quebra-cabeça, né? E começaram, então, a criar um novo símbolo. E hoje a gente usa muito o símbolo do infinito, colorido, né, para representar o autista, né? Mas agora o porquê dos girassóis... Porque poderia ser o
infinito, Mas é por né? causa da neurodiversidade. Não é somente o transtorno do espectro autista. Tá. Os girassóis Tanto ele falam é. de todas as deficiências não visíveis. Então, ele foi criado para algo maior, isso, né? Conforme está sendo mostrado aqui. Então, o girassol, ele veio para definir algo mais do que apenas o O transtorno autismo, do né? espectro autista. Então, até falam, né, a própria comunidade, na verdade, a Associação do Transtorno do Espectro Autista, ou do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, não se enxerga representado pelo Pelo cordão dos infinito. girassóis. Pelos girassóis. Mas aí tem essa questão, né, que esse cordão ele veio para representar as deficiências não visíveis, não somente a neurodivergência, né, ou o transtorno do espectro autista. Tá certo. E o aumento da neurodiversidade dentro das organizações pode aumentar a base de habilidade? Você acha que pode aumentar? Como assim? Tenta me explicar um pouco melhor sua pergunta, Naim. Bom, Eu não sei se eu me perdi na sua pergunta. então vou repetir. Ok. O aumento da neurodiversidade, o aumento Sim. dela, Uhum. dentro das organizações, Ok. Uhum. ela Entendi. pode aumentar a base de habilidades? Naim, existem empresas que estão contratando. É óbvio que a gente sabe que num processo seletivo, pela legislação, você não pode direcionar, né? Eu quero uma pessoa assim, assim, assado. Você pode definir habilidades, mas não necessariamente você tem que falar, eu quero uma mulher, um homem, ou um autista, ou um TDAH. Isso aí, não pode se Não falar. pode por lei, porque, né, é a questão mesmo que a ampla concorrência. Todos têm que ter direitos iguais a concorrer ao cargo. Mas existem empresas que estão caminhando para, às vezes, selecionar e priorizar quem está dentro da condição do transtorno do espectro autista, porque eles têm hiperfocos. Então, a gente tem pacientes que são extremamente, têm uma memória extremamente boa, assim, que grava coisas que nós, né, que somos típicos, não conseguimos. Então, assim, eles buscam, né, às vezes fazer uma triagem para mapear aquelas habilidades que eles têm um maior interesse, e acaba privilegiando aquelas pessoas dentro de um processo seletivo para poder ganhar potência, né, vamos dizer, naqueles cargos que essas pessoas irão ocupar. Doutora Jordana, infelizmente eu vou ter que dizer para você que nosso tempo acabou. Mas eu quero aqui agradecer, tá? Te agradecer pelas informações importantíssimas que você repassou aqui para os nossos telespectadores do programa Saúde é Tudo. E eu quero deixar o espaço sempre aberto para você. Quando você tiver alguma novidade, alguma coisa nova, né? Para informar, o programa Saúde é Tudo está aqui de portas abertas. Obrigada, tá bom? Naim. Eu, agora, para quem quiser saber, né, mais sobre o neurodesenvolvimento e conhecer o seu trabalho, tem redes sociais, eu gostaria que você falasse, o consultório aqui em Palmas, a clínica. Fica à vontade para falar com os nossos telespectadores e dar o seu parecer aí sobre o programa. Eu agradeço imensamente, foi um prazer, né, estar aqui, compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sei, né, das minhas informações em relação ao transtorno do espectro autista, à neurodivergência. Hoje eu estou à frente, eu sou a diretora executiva do Instituto Psique. Vocês conseguem nos achar nas redes sociais com o Instituto Psique, conforme está escrito ali, né, PSIQUE.PWM, né, que é a sigla de Palmas. Então, vocês conseguem nos localizar nas redes sociais e a gente tenta sempre estar produzindo algum tipo de informação, material em relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Hoje, nosso instituto está com 2 anos e meio de existência enquanto equipe multiprofissional, mas como você mesmo disse, né, Naim, já tenho aí um universo aí de tempo trabalhando com essas questões. Tá certo. Então, meus amigos, eu agradeço a vocês mais uma vez, meus amigos telespectadores do programa Saúde é Tudo, que é exibido aqui pela TV Araguaia. Né? Agradeço a vocês pela audiência e conto com vocês também para o nosso próximo programa. Fiquem com Deus e um abraço a todos.